Se calar para não perder alguém é o caminho mais rápido para perder a si mesma. Em algum momento da vida, a maioria de nós aprendeu que ser amado, ser amada, significava ceder, abaixar a cabeça, aceitar tudo calada. Que colocar limites era ser egoísta, ingrata ou até cruel. Mas, sabe, o preço de não se posicionar é você deixar de existir dentro da sua própria vida. E hoje a gente vai conversar sobre as travas invisíveis que te impedem de se posicionar e como elas alimentam o ciclo de dor que a gente vem rompendo ao longo dessa jornada. Para você que já está aqui comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live da Semana da Liberdade Emocional. O tema da nossa live de hoje é o que te impede de se posicionar sem medo. Então, para começar, eu vou falando para vocês. Por que é que nós temos medo de nos posicionar? Então, nós temos medo de nos posicionar, gente, por exemplo, medos comuns. Entre eles, entre um deles que eu quero trazer aqui para você, um desses medos comuns, é o medo de ser rejeitado. Quem nunca se pegou preso nesse medo, hein? Fala aí pra mim, você que já tá ao vivo comigo. Nunca se pegou dentro desse medo? Medo de ser rejeitado, de ser rejeitada? Alguém fez algo contigo, te feriu, te violou, te maltratou, mas você, por não querer guerra com ninguém, que na verdade foi uma frase linda criada para poder maquiar, né, o seu medo de ser rejeitado. Você apenas se calou ou pensou, é melhor deixar isso para lá. Pois é. Um outro medo comum, muito comum, é o medo de parecer agressivo. Afinal de contas, quantas vezes, hein? Quantas vezes você já não foi repreendida ao se posicionar? Falaram que você era uma pessoa grossa, sem educação, ou então uma garotinha, um garotinho desrespeitoso e que não deveria ser uma pessoa assim. Você não deve ser uma pessoa assim. Sabe por quê? Porque pessoas assim elas não são amadas. Pois é. E também é um medo muito comum, medo de decepcionar expectativas. Ah, mas o que vão pensar de mim, Renato? Renato, mas e se essa pessoa ficar triste? Porque eu simplesmente ia pedir para não falar mais isso para mim, desse jeito que ela falou. E se essa pessoa se afastar de mim? Porque ela acha que eu sou uma pessoa má. Veja bem, a expectativa do outro não é um problema seu. Mas ao mesmo tempo, eu quero que você entenda que uma boa comunicação pode ajudar você e o outro a ajustarem as expectativas de vocês. Inclusive, lá no Mapa Mental, teve uma aula no mês passado sobre isso. Foi comunicação que constrói o tema da aula, tá bom? E por fim, um outro exemplo que eu trouxe é o medo de perder o amor dos outros. Vamos pensar junto aqui? Se uma pessoa que te ama não suporta um não, um limite ou uma verdade, será que essa pessoa de fato te ama? Mas e que necessidade é essa sua de ser validada, amada e aceita pelo outro? Será até onde você pode ir com esse desejo? Até onde será que esse seu desejo de ser validada, amada e aceita é saudável? Se abandonar para ser aceita. Se abandonar para ser aceita? Oi, isso não faz sentido. Onde está o amor próprio? Entenda aqui. Você não precisa ser amada. Você precisa se amar. Você não precisa ser amada. Você pode ser amada. E querer ser amada, tá tudo bem. Querer é diferente de precisar. Ser amada não precisa ser uma necessidade, ou não deveria ser uma necessidade, mas sim um desejo. E tá tudo bem se for um desejo. Mas agora se isso passa a ser uma necessidade, opa, luzinha vermelha. Isso não é saudável, tá bom? Bom, você não será preenchida pelo amor do outro. O amor do outro é só um complemento.
se completa contigo. Essa, sinto muito, tá bom? Mas essa é uma daquelas verdades que doem, que eu já ensinei vocês, que eu acabo trazendo aqui, né? Nos nossos encontros. Mas eu preciso te falar sobre isso. Se ame, seja suficiente, aprecie a sua própria presença, seja mais você, pra você. São verdades. Mas como já eu disse outros dias aqui, algumas verdades doem, mas nós precisamos passar pela dor. Algumas vezes. Nem sempre, tá? Nem tudo precisa doer pra eu ter que aprender. Pelo amor de Deus. Isso é automutilação, isso é autossofrimento. Não, não precisamos sofrer pra tudo, tá bom? Mas algumas coisas doem, algumas verdades doem, para que a gente internalize essa verdade e aceite. Eu só consigo aceitar se primeiro eu passar pela aceitação dessa dor. Primeiro eu aceito a dor, depois eu aceito a verdade, que vai doer também, e a vida vai seguir, e eu vou me reestruturar, vou me reorganizar, e vou, a partir daí, ter relações mais saudáveis e maduras comigo mesmo. E a partir daí, eu consigo entregar e criar com o outro conexões saudáveis que vão me levar a relacionamentos saudáveis. Ok? Veja bem, a maioria desses medos que eu disse agora pra você não nasceu nas relações atuais, tá? Não é, tá? Nossa, Nath, sou casada, então isso nasceu aqui agora no meu casamento? Muito provavelmente que não, tá bom? Esses medos, eles são ecos de antigas experiências suas, onde ser verdadeiro, lá naquele momento, significava ser punido, ignorado ou deixado de lado, tá? Se eu sou eu de verdade, vão me excluir do grupo. Se eu falo a verdade, aquela pessoa fala que eu sou arrogante, ignorante ou sou uma pessoa ruim. Falam pra mim que se eu for uma pessoa que fala, olha, eu não gostei da forma como você me tratou, as pessoas não vão gostar de mim, porque isso é ser uma garotinha ruim. Nenhum homem vai me desejar, nenhum homem vai querer se casar com uma mulher que fala não pra ele. Oi, você vai se casar com um homem ou com um menino? Porque se for um homem, esperamos que ele tenha autonomia emocional suficiente para entender, aceitar e respeitar os seus limites, né? Mas vamos lá. Fala aí pra mim. Se você quiser falar pra mim ali no chat, pode ficar à vontade. Ou, se você quiser refletir, ou se você quiser talvez me mandar depois no privado, fica à vontade. Tá bom? Quando foi que você aprendeu que ser verdadeiro era perigoso? Quando foi? Quando foi que você aprendeu que ser verdadeiro, ou seja, falar a verdade, falar o que você sente ou o que você pensa, de uma forma respeitosa, inclusive, né? Porque precisa ser? Quando é que você aprendeu que ser verdadeiro era algo perigoso, era algo ruim? Tem muito tempo? Desde que você se entende por gente? Ou foi em algum relacionamento específico? Ou será se é um acúmulo de relações complexas que você vem vivendo? E aí, tem muito tempo? Renata, desde que eu me entendo por gente. Foi um relacionamento específico? Ou será se isso é reflexo de um acúmulo de relações complexas? Pois é. E quando eu te falei ali sobre os medos que mais te assombram, os medos, né? Qual desses que mais te assombra? Conta aí pra mim no chat. É o medo de ser rejeitado? Se for, pode escrever, não precisa escrever a palavra medo, coloque só o final, só o rejeitado. Medo de ser rejeitado? De parecer agressivo? Escreve aí pra mim, parecer agressivo. Não, Renato, é o medo de decepcionar expectativas. Escreve aí expectativas pra mim. Ou foi o medo de perder o amor dos outros? Escreve aí, perder o amor. Qual dessas se encaixa mais na sua história? Medo de ser. Medo de ser rejeitado, rejeitada, de parecer agressiva, de decepcionar expectativas ou de perder o amor dos outros? Rejeitada, agressiva, decepcionar expectativas ou perder o amor dos outros? Qual dessas se encaixa mais na sua história? Qual dessas? Qual dessas faz mais sentido para você? Talvez seja mais de uma. Ok, mas
qual dessas é a que mais te pega? É a que entra como se fosse aquela dor, sabe, aguda em você? Qual delas? Qual delas te pega? Qual delas te faz perder o seu equilíbrio, a sua razão, a sua consciência? Se perder. Pois é, sabe, o custo de você não se posicionar é a autoanulação e relacionamentos disfuncionais. A autoanulação, por exemplo, pode ser viver a vida dos outros, basicamente, viver a vida dos outros. A autoanulação também é você fazer concessões que geram mágoa para você mesma, ou seja, concede algo para o outro, que isso fica ali depois te magoando, te atormentando, te anulando. Autoanulação também é você acumular frustrações silenciosas. E eu te digo que essa é a pior de todas. Sabe por quê? Ela é como um câncer que te consome aos poucos. Então a autoanulação é você viver a vida dos outros, fazer concessões que te geram mágoa, ou então acumular frustração silenciosa. E já as relações disfuncionais são, por exemplo, atração por relações abusivas. Veja bem, pessoas abusivas adoram pessoas que nunca falam não. Sabe por quê? Elas poderão te abusar. Sabendo que por mais que você saiba que esteja sendo abusado, por mais que seja consciente para você que você está sendo abusada, você não vai impor limite algum para ela. Nem vai falar para ela que, na verdade, esse abuso te incomoda. Então, pessoas abusivas adoram pessoas que não põem limites. E por isso que a gente vai ali construindo o quê? Relacionamentos disfuncionais, complexos, que muitas vezes nos faz muito mais mal do que bem. Bom, um outro exemplo sobre relações disfuncionais é a dificuldade de construir respeito mútuo. Gente, olha só, pode até ser uma relação não abusiva e não tóxica. Presta muita atenção nisso aqui, por favor. Se você tiver com bifoco neste momento, para, olha aqui pra mim, me escuta com verdade, me escuta com respeito, com seriedade. Veja bem o que eu vou te falar. Um outro exemplo de relações disfuncionais é a dificuldade em construir respeito mútuo. Aquilo que vai e aquele que vem. O mesmo respeito que vai também precisa vir. Pode ser que você nem esteja em uma relação abusiva ou tóxica. Mas só que, sabe aquela pessoinha ali? Que ela tem, talvez, autonomia emocional. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa bacana. Ela te declara, ela expõe os limites dela e você respeita esses limites. Você respeita os limites dessa pessoa. Talvez você até questione, poxa, mas eu respeito todos os limites que essa pessoa impõe pra mim, por que ela não respeita os meus? Você já falou pra ela quais são os seus limites? Porque talvez ela não saiba qual é o seu limite. Às vezes essa pessoa não é uma pessoa ruim, não chega a ser uma pessoa ruim. Ela só não sabe até onde ela pode chegar. Daí eu sinto muito. Mas, sabe o que eu vou fazer agora, né? Vou te falar uma verdade dolorosa. Numa situação como essa, você é a pessoa abusiva. Mas não com o outro, tá bom? Eu te digo aqui que você é abusiva e desrespeitosa consigo mesma. Tá bom? Sabe por quê? Quem não coloca limites é ultrapassado. E cedo ou tarde se sente pequeno dentro de si mesmo. E isso aqui é um grande problema, não é mesmo? Imagina aqui. Vamos lá, pense aqui comigo. Imagina aqui uma rodovia. Se ela não tiver placas de sinalização sobre a velocidade daquela rodovia, algumas pessoas
Algumas pessoas andariam em uma velocidade que acham seguro, né? Olha, vão andar 80, 120. É o que eu acho seguro para a estabilidade do meu carro, para minha própria direção, para minha família que está aqui dentro do meu carro. Enquanto outros andariam muito acima da velocidade, certo? Bom, a mesma coisa acontece com a gente. Se eu deixo explícito o meu limite, o que sobra para o outro é o quê? Qual a opção? Respeitar. E assim, quando nós não obedecemos a sinalização da rodovia, se a pessoa não respeitar o meu limite, o seu limite, ela pode e deve receber uma multa. Não é assim, quando a gente ultrapassa a velocidade da via, a gente recebe uma multa, uma punição. A gente perde pontos na carteira. Neste caso, a pessoa ela perde pontos contigo, até chegar em um momento que ela perca. Desculpa. Até chegar um momento em que ela perde o direito de dirigir, Renato? Não. O direito de estar ao seu lado. Faz sentido para você pensar dessa forma? Faz algum sentido? Responde aí para mim no chat. Sim, não. Faz sentido, Renato? Renato, não faz sentido. Me dá outro exemplo, Renato. Faz sentido para você pensar dessa forma? Que se você não deixa explícito, se você não deixa claro para a pessoa, não tem nem como ela te respeitar. Não tem como ela respeitar algo que ela não sabe que existe, limite que ela não tem consciência. Pois é. Mas vem cá. Existem mitos que travam o posicionamento. Sabia disso? Como, por exemplo, Renato, se eu colocar um limite, eu vou parecer ruim. Sério? Sério? Se você colocar um limite, você vai parecer uma pessoa ruim? Você tem certeza? É sério isso? Renato, se eu disser não, ninguém mais vai me amar. Se eu disser não, ninguém mais vai me amar. Será que você está sendo amada por essas pessoas? Ou será que você está sendo só útil para essa tal pessoa? Será que você está sendo amada? Ou será que você está sendo útil? Sabe por quê? Porque quando nós falamos não, é que nós descobrimos se nós somos amadas ou úteis para essa pessoa. Você acha que você está sendo amada ou só útil? Renato, se eu falar o que eu sinto, isso só vai criar brigas desnecessárias. Não é não? De fato, você vai criar um desconforto. Mas as árvores só florescem após passarem pelo desconforto da chuva e da ventania. Assim também é a nossa vida. Acredita? Ou você acha que se posicionar é mil maravilhas? Será se você está evitando o desconforto do outro ou o seu desconforto? Você vai crescer evitando desconfortos? O problema, muitas vezes, está aí. Nós não queremos bancar esse desconforto. Eu quero tudo pronto, e já, para já. Mas não quero botar a mão na massa. Sabe por quê? Porque se eu decidir que eu vou me posicionar a partir de agora, eu vou ter que bancar isso. E se eu bancar e fizer, há chances de eu me frustrar. Bom, você prefere correr o risco de se frustrar ou viver eternamente na frustração? É uma escolha. Os dois vão doer. Qual dor você está disposto a sentir? A de correr o risco de se frustrar, e talvez se frustrar ou não se frustrar, mas isso passar a funcionar e você deixar de sentir essa dor, ou viver eternamente sentindo essa dor? As duas formas vão doer. Aqui, você precisa escolher qual dor você está mais disposta a sentir. Qual das duas faz mais sentido para você, para sua história, para sua vida, para o que você deseja para si, dentro de toda a construção do que você está construindo daqui em diante. É isso. Bom, outro mito que trava o seu posicionamento é a explicação corretiva. Posicionar-se é respeitar a si e ao outro. Veja bem, veja muito bem. Eu não estou falando para você ser grosseira, estúpida
ou algo do tipo, ao se posicionar. Para se posicionar, você precisa saber o que falar. O que falar. E falar com gentileza, com presença, com verdade, com carinho. E principalmente com respeito a si e ao outro. Não é só sair por aí gritando e exigindo respeito. Isso exige muito da sua comunicação. Inclusive, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem se inscrever no mapa mental, quando a pessoa ela se inscreve, normalmente eu dou um bônus, que é assim. Quem se inscreve no primeiro dia, ela recebe de brinde acesso às aulas anteriores. E no mês passado, nós fizemos a trilha da comunicação saudável. Foi um mês inteiro só sobre comunicação saudável. Então, para quem se inscrever ali no primeiro dia, vai receber acesso a essas aulas e vai aprender bastante sobre isso aqui, tá bom? Entenda também que limite não é rejeição, é clareza. Sabe por quê? A pessoa passará a saber até onde ela pode ir, ou como você gosta e prefere ser tratada. Entenda. Quem te ama, de verdade, aprende a respeitar suas bordas, seus limites. Se não há respeito, sinto muito, mas não há amor, tá bom? Me conta aí, você por acaso se sente desrespeitada por alguém em específico? Ou então tem um ambiente que você não sente o mínimo respeito por você? Pode ser talvez lá no seu trabalho, no ambiente profissional, né? Então na casa de algum parente, como, por exemplo, na casa da sogra. Existe. Tome consciência e aceite que você precisa impor limites. E se seus limites forem invalidados ou desrespeitados, aquelas pessoas simplesmente não te merecem. Impor limites é como traçar as margens de um rio. Sem margem, o rio ele vira o quê? Lama. A água se escoa pelas laterais. Agora, com margem, ele flui livre. Livre, forte e verdadeiro. Eu quero te fazer aqui duas perguntas para você refletir. Se você quiser, pode anotá-las para poder criar depois a resposta. Tá bom? Inclusive, se você quiser compartilhar comigo, vou adorar receber a sua resposta. Bom, vamos lá. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas relações você sustentou à força, enquanto se perdia em si mesma? Quantas relações você sustentou à força, enquanto se perdia de você mesma? Bom, e se eu te disser que existe um caminho para você aprender a fazer isso na prática? Faria sentido para você investir o seu tempo em construir uma boa relação, salvando primeiro a si mesma e depois melhorando suas relações? Seja afastando algumas pessoas e se aproximando de outras. Essa ideia faz sentido para você? Se sim, responde aí para mim no chat a palavra sentido. Faz sentido. Sentido. Só escreve sentido. Que eu ou minha equipe vai te chamar no privado e te explicar como é que nós podemos te ajudar. Tá bom? Se faz sentido para você, investir o seu tempo em uma forma de construir uma boa relação, primeiro consigo e depois com os outros. Se fizer sentido, se for do seu desejo, responde aí para mim. Sentido. Que eu ou minha equipe vai falar contigo. Bom, hoje você viu que posicionar não é perder amor, é ganhar respeito. Primeiro você mesmo, depois os outros. E amanhã chegaremos no ponto mais alto dessa jornada, dessa semana, a Semana da Liberdade Emocional. A gente vai falar sobre o que muda na sua vida quando você decide parar de se abandonar, né? Eu quero te fazer um convite agora. Se o que você aprendeu hoje tocou algo aí dentro de você, eu preciso te dizer que o nosso encontro de amanhã é simplesmente imperdível. Eu te espero para fecharmos essa jornada que pode mudar a sua história. Se ainda tudo isso faz sentido para você, me envie aí a palavra sentido aqui no chat dessa live, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, por onde for melhor para você. Bom,
Hoje eu vou ficando por aqui. Quero te dizer que quero deixar aqui um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Nos vemos amanhã.